ampla defesa. E efetivamente precisa ser garantido para que a gente tenha justiça no espaço democrático e não que a gente tenha justiça no espaço que não é democrático e é próprio dos regimes totalitários, do regime de exceção. Queria apenas fazer esse registro, senhor presidente, sem me aprofundar. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Marco Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse é um tema extremamente importante e que essa comissão, nessa manhã, se debruça sobre ele com muito zelo, com muita cautela, embora reconhecendo a profundidade do parecer apresentado pelo meu colega do partido, o deputado Vieira da Cunha, a quem tenho profundo respeito, consideração e admiração pela postura ética, zelosa que ele tem, não só nessa comissão, mas na sua atuação no âmbito dessa casa, eu quero tecer algumas observações no sentido de acompanhar o voto do eminente relator, deputado Fábio Tradi. Faço isso, senhor presidente, levando em consideração algumas razões. O direito de defesa é, sem sombra de dúvida, a mais importante das garantias do cidadão que é levado a julgamento na persecução penal. E a Constituição Federal de 1988, quando estabeleceu o júri, ela deixou de forma clara e cristalina no inciso 38 e depois no inciso 55, dois institutos que não são sinônimos, são institutos autônomos, que não podem ser confundidos. Ela deixou estabelecido ali, na área afeta a competência do júri, a plenitude de defesa. É um instituto próprio, com definição própria e com alcance também próprio. Mais além, quando ela foi buscar garantir também a ampla defesa, e aí relacionada a todos os processos, não apenas aquele atinente ao tribunal do júri, mas processos judiciais e administrativos, é assegurada a ampla defesa. Portanto, não se confunde ou não se pode confundir um instituto com o outro. O primeiro instituto, aquele presente na área de atuação do júri, ele é mais amplo, ele é mais representativo. A plenitude de defesa, ela é exercida no âmbito do tribunal do júri. Aqui no tribunal do júri podem ser usados todos os meios de defesa. O advogado pode lançar mão de recursos jurídicos e não jurídicos para garantir a defesa do acusado. Argumentos sociológicos, argumentos morais, argumentos religiosos, argumentos de toda sorte, para garantir a defesa plena do acusado. Já a ampla defesa, exercida tanto em processos judiciais quanto processos administrativos, entende-se por aquela defesa técnica, relativa a aspectos jurídicos, sendo o direito de trazer ao processo todos os elementos necessários a esclarecer a verdade, o direito de omitir-se, de calar-se, de produzir provas, de recorrer de decisões, contraditar testemunhas, conhecer todos os atos e documentos do processo. Essa é a ampla defesa. Ela é processual. A plenitude de defesa no tribunal do júri, portanto, é garantia constitucional
prevista no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Plena defesa. E aí, apenas para poder aqui avançar um pouquinho mais, o que dizem os dicionários com relação a esses dois institutos? Esses dois vocábulos, plenitude e amplitude. Existem diferenças em relação a essas duas expressões? Pesquisando um significado mais... O que trazem os dicionários, embora no aspecto jurídico já esteja evidenciada a importância da plenitude de defesa, enquanto amplo quer dizer muito grande, vasto, largo, rico, abundante, copioso, enfim, de grande amplitude e sem restrições, pleno significa repleto, completo, absoluto, cabal, perfeito. Então existem diferenças. E se não houvessem diferenças, o legislador originário, ele não teria a necessidade de colocar no rol daquelas garantias intrínsecas ao tribunal do júri a plenitude de defesa. Bastaria o inciso 55 da Constituição Federal, que assegura no processo judicial e administrativo a ampla defesa. Penso que quando o legislador buscou estabelecer a autonomia desses dois institutos, buscou estabelecer um direito quase que absoluto do acusado ter a sua defesa no sentido pleno, no sentido amplo. E aí, com todo respeito às posições que divergem dessa tese, nós temos acompanhado nos últimos dias, e um caso que me chamou a atenção, aconteceu em São Paulo recentemente, quando a defesa de um acusado, e numa estratégia de defesa, abriu mão de alguns argumentos, na expectativa, porque o promotor de justiça, durante a sua exposição, durante a sua fala, a sua sustentação, deu sinais de que, na réplica, vou reafirmar pontos que estou deixando de fazer agora. E apresentou vários argumentos, dando a entender que lançaria mão da réplica. Um caso famoso ali de São Paulo, recente agora. E, simplesmente, e aí, aqui com a devida vênia, eu não vou declinar o nome do patrono e nem do acusado, porque, para mim, a defesa, e foi televisionada, foi mal feita. Ele tinha alguma coisa que queria apresentar na tréplica, porque o promotor deu todos os sinais, todas as indicações de que faria uso da réplica. Ocorre que quando o promotor, observando que o defensor não foi tão bem na sua defesa, ele abriu mão da réplica para impedir a tréplica do advogado. Eu penso que o Ministério Público, quando da sua atuação, ele busca, mais do que sustentar uma tese, ele busca a concretização da justiça. E nós temos casos, sim, de promotores que pedem até a absolvição de réus. É verdade, é verdade. Mas, com exceções não muito raras, às vezes, o que se patrocina é a defesa de uma tese. E aí eu penso que, diante de uma circunstância como essa, a justiça tem que estar acima. E eu não posso inclinar o meu entendimento para ser restritivo à plenitude de defesa ao réu. Se eu tenho que me quedar algum entendimento, alguma linha, eu me quedo, eu me inclino a da ampla defesa, da plenitude de defesa, que é aquela mais favorável àquele que está no banco dos réus. Penso que não há ofensa à paridade de armas,
Até porque, havendo esta inovação legislativa, certamente que os representantes do Ministério Público não mais abrirão mão da sua réplica. Farão uso dela. Permanecendo, portanto, a paridade de armas para ambas as partes. Portanto, senhor presidente, com todas as vênias aqui aos que têm posicionamento diverso desse entendimento, eu me alinho ao entendimento de que nós temos sim que aprovar o projeto, justamente garantindo aquilo que está previsto na Constituição Federal relativo à questão do Tribunal do Júri, a plenitude de defesa ao acusado. 12 debatedores já utilizaram da palavra, há requerimento sobre a mesa, de forma que eu acolho, de autoria do deputado Espiridião, a mim para encerramento da discussão. Senhores, para fazer o Senhor presidente, os nomes restam. Senhor presidente, restam faltam ainda 3 nomes, 5 senhor debatedores. Não 5 faltam- debatedores. 5 debatedores, Tem que informar que 15 cinco minutos debatedores? cada um tendo direito, nós levaríamos... Bom, eu tenho que acolher o requerimento. não, eu só queria